Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Vim fazer aqui uma live a respeito do político mais nojento, mais intragável, mais mentiroso, mais imprestável que existe no Brasil, que é esse João Dória Bostinha, que se dizia no início que era um gestor e não um político. Vamos ver se ele é realmente um gestor ou político, ou nenhuma coisa nem outra. Meus amigos, eu nunca vi ninguém igual. Nunca vi, em toda a minha existência, um político tão safado, tão descarado. Esse cara é descarado, incompetente, é burro. É um analfabeto funcional, não sabe nada, ele não sabe absolutamente nada. Ele começou a sua carreira política, querendo ser prefeito de São Paulo, aproveitou aquele momento que os políticos estavam muito embaixo, continuam, e dizia que ele não era político, ele era um gestor, ele sabia como administrar, ele sabia como comandar uma prefeitura, um estado ou qualquer negócio. Ele era, portanto, um gestor, não um político. Ele não se metia nessa classe de pessoas tão baixas, tão nojentas, tão destituídas de caráter. Mas o João Dória Bostinha, então, se preparou para ser prefeito de São Paulo. Teve o apoio do Alckmin, prometendo ao Alckmin que ele iria ser prefeito de São Paulo todo o mandato. E não iria sair dali antes do término do seu mandato para ser candidato a governador de São Paulo. Foi eleito e a primeira coisa que fez foi trair o Alckmin. Passou a trabalhar imediatamente, tão somente fazendo uma campanha para ser governador de São Paulo. Nada esse cara fez, trabalhou pela prefeitura de São Paulo. Qual foi o legado que ele deixou na prefeitura de São Paulo? Nenhum. Até o crack, que ele disse que acabaria, em um mês ele acabaria, foi lá, fez alguma visita e não voltou mais, nunca mais, esqueceu completamente do crack. E está pior do que estava na época. É um cara completamente safado, descarado, totalmente descarado esse homem. E aí partiu para o governador de São Paulo. O governador de São Paulo, e graças ao apoio que ele puxou o saco tamanho da família Bolsonaro, eles deram um apoio, Bolsonaro deu apoio para ele, e ele foi eleito governador de São Paulo com uma pequena margem de diferença para o segundo colocado. E assumiu São Paulo. E a primeira coisa que fez foi trair o Bolsonaro. Foi a época da Covid. E com a época da Covid ele imaginou que ele se tornasse o grande condutor do processo da Covid, usando aquilo contra o Bolsonaro, ele iria ser aquele candidato a presidente contra o Bolsonaro, ia enfrentar o Bolsonaro e que ganharia com facilidade. Então o que ele fez por São Paulo, pelo estado de São Paulo? Nada, exclusivamente nada, porque ele passa o tempo todo dele na campanha de Covid contra o Bolsonaro. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, que ele não é gestor, porque gestor ele não faz nada. Gestão, a gestão dele em São Paulo é zero, ou negativo. E ele também não é político, ou é político, mas um político, politiqueiro, político vagabundo, político mesquinho, político fofoqueiro. Ele é uma pessoa desprezível, essa pessoa é desprezível. Basta olhar para o João Dória, você percebe que ele é uma pessoa desprezível em todos os sentidos. Ele é uma pessoa que não sabe se é homem, se é mulher. Até nesse sentido, ele é completamente perdido. Muito bem, quais são os legados que ele deixou? Então aí ele começou com a gestão da Covid, peitou Bolsonaro em reuniões, etc., cobrando de Bolsonaro um bom trabalho. E ele foi o pior gestor da Covid em todo o Brasil. O estado de São Paulo tem mais mortes do que todos os outros estados do país.
o estado de São Paulo, se tirasse do Brasil, era pior do que o Brasil. E comparasse com o Brasil, era pior do que o Brasil se fosse um país. E fez tanta confusão, fechar a rua, fechar a porta, fechar empresas, não é? Fazer quarentena. Esse cara fez de tudo em São Paulo, trocou placa de carro, o carro só podia sair placa par num dia, placa ímpar no outro dia. E isso dava uma confusão em São Paulo, aumentava cada vez mais a aglomeração em São Paulo, os trens superlotados, um absurdo os trens em São Paulo. Ele nada fazia para melhorar a situação do transporte público, mas queria fechar as ruas, queria fechar a cidade, né? Sem melhorar, não fazer nenhuma melhora nos transportes públicos. Então isso gerava mais aglomeração e mais Covid. E mais morte, porque ele não tinha nada, não tinha capacidade nenhuma para resolver. A única coisa que ele fazia era se reunir, que ele parecia uns agentes funerários falando da Covid, né? Que ele estava do lado da ciência, e mostrava as covas, abria covas em todo lugar, construía covas, etc. Tal, mostrando que ia morrer muita gente. E eu sei que ele fez uma confusão tão grande em São Paulo, que São Paulo foi o pior estado da federação na gestão do combate ao Covid. Meus amigos, esse cara é um traidor e vingativo e desprezível, né? É desprezível. Um cara sem nenhum caráter, um cara descarado, um cara inescrupuloso. Não tem nada de bom nesse rapaz. Eu tenho uma desconfiança, mas uma desconfiança apenas. Desconfio que o João Dória Bostinho esteja por trás da dificuldade do Butantan em entregar as vacinas ao governo federal. Eu acho que ele mexe, ele faz algumas coisas para provocar o atraso do Butantan na produção de vacinas. E também o mesmo ele faz em relação aos atrasos da China na entrega do IFA, né? Desse insumo que é a matéria-prima da vacina. Na China nem tanto, porque eu acho que o chinês é inteligente bastante, que o chinês eu acho que no início estava topando apoiar o João Dória, mas hoje em dia eu acho que o chinês não quer nem vê-lo de costas, porque sabe que ele não tem mais prestígio nenhum no Brasil, que ele não consegue se eleger vereador em qualquer lugar do Brasil. Ele não consegue se eleger vereador, porque ele é desprezado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro odeia esse cara e merece, porque ele é nojento. Ele é um genocida de primeira mão, esse cara. Se ele puder destruir tudo de São Paulo, sobrar só ele faz isso para ele mandar em São Paulo e no Brasil. Ele, inclusive, é um cara extremamente perigoso. Esse cara tem que estar fora do cenário político brasileiro. Esse cara tem que estar na cadeia, trancafiado. Porque ele é capaz de cometer loucuras para se tornar um presidente ou se tornar um personagem, uma autoridade no Brasil. Então, ele já está acabado politicamente. E agora, nessa política em 22, vamos acabar de enterrá-lo politicamente. Ele desaparecer do cenário político brasileiro, e vai acontecer isso. Veremos. Um abraço para vocês todos e até a próxima. Tchau.